Olá, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui agora para dar sequência às palestras da Conferência Bíblica de Diadema 2021. E nosso objetivo agora é recolher algumas referências na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Também vamos ver o que o apóstolo escreveu em algumas outras cartas, mas principalmente nesta carta. Vamos procurar compreender algumas coisas a respeito desse tema, que é encorajamento e despertamento em meio às tribulações. Para entender a importância desse tema na segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos fazer uma breve introdução como um primeiro ponto dessa palestra. Nós dividimos a palestra em 4 pontos e primeiro nós gostaríamos de falar um pouco sobre o contexto que o apóstolo vivia, que os coríntios estavam vivendo naquele momento. O apóstolo Paulo havia escrevido uma primeira carta e ele havia encaminhado essa carta ali para os coríntios. Era uma carta dura, uma carta com muitas exortações, com muitos ajustes, né, que ele orientava os coríntios a fazer ali. Havia muitos problemas no meio daqueles irmãos e o apóstolo então escreve essa primeira carta para tentar ajudá-los ali a corrigir os rumos. Algumas coisas foram feitas, né? O apóstolo inclusive se alegra com isso, ele mostra isso aqui na segunda carta, mas outros problemas agora estavam acontecendo. E logo depois da primeira, o apóstolo tem que escrever logo essa segunda carta. Nessa segunda carta, ele fala a respeito de um dos problemas que estavam acontecendo ali, que era o fato de que haviam se introduzido ali falsos mestres, falsos apóstolos, com a intenção de ter proeminência ali no meio dos coríntios. Mas para que esses falsos ensinadores pudessem alcançar o sucesso esperado, eles precisavam tirar a credibilidade do ministério de Paulo. Eles precisavam descaracterizar Paulo como um apóstolo. Eles estavam então tentando fazer isso. Nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 11, versículo 3, o apóstolo dizendo: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva em sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Também nos versículos 12 e 13 desse capítulo, nós vemos: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E ainda no capítulo 12, versículos 11 e 12, tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. O apóstolo, então, estava claramente defendendo o seu ministério, defendendo a sua vocação apostólica e, ao mesmo tempo, desmascarando aqueles falsos apóstolos, aqueles falsos mestres que haviam se introduzido ali. E nesse versículo 12 do capítulo 12, nós vemos que ele utiliza já um argumento. Ele lembra aos coríntios a respeito de sinais e prodígios que ele havia feito ali. Obviamente que ele fez esses sinais e prodígios por obra do Espírito Santo, mas eram lembranças, né, que ele trazia novamente à memória dos coríntios para que eles pudessem recordar que ele sim havia sido colocado por Deus para aquela missão. O Senhor o havia designado para levar o Evangelho aos gentios. Então o apóstolo escreve essa carta carregada de sentimentos, carregada de afetos. É uma carta de cunho extremamente pessoal, de caráter extremamente pessoal. O apóstolo nessa carta deixa transparecer os seus sentimentos em relação aos coríntios, em relação à obra do Senhor. E nós podemos observar alguns desses sentimentos, algumas dessas referências que ele faz
a esse afeto que ele sentia pelos coríntios, no capítulo 2, versículo 4. Ele diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias, de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O amor que vos consagro em grande medida. Também no capítulo 12, versículo 15. Eu, de boa vontade, me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais vos amo, serei menos amado? O apóstolo falando do amor, do sentimento que ele tinha pelos coríntios. Esse amor que o apóstolo tinha pelos coríntios, na verdade é um desdobramento do amor que ele tinha pelo seu Senhor, do amor que ele tinha por aquele que o salvou, por aquele que havia derramado sua graça sobre ele e havia dado a ele o privilégio de levar o seu nome, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando encontra com Paulo lá no caminho de Damasco, e salva a vida de Paulo, ele já naquele momento dá instruções logo depois a Ananias para que a respeito disso, a respeito de que Paulo seria alguém que levaria o seu nome. Então nós podemos compreender melhor o amor que o apóstolo tinha pelos coríntios agora, se olharmos em retrospectiva e vermos como o Senhor havia amado a ele e havia dado a ele esse privilégio de ser seu embaixador. Nós vimos aqui no versículo que nós lemos que o apóstolo, uma das formas que ele usou para defender o seu ministério, para defender a sua vocação apostólica, foi lembrando aos coríntios dos prodígios, sinais que ele havia feito. Essa foi apenas uma das formas que o apóstolo utilizou, um dos argumentos que ele utilizou para defender o seu ministério. E o outro argumento que ele utilizou, um dos outros argumentos que ele utilizou, e nós gostaríamos de dar a ênfase nessa tarde a esses argumentos, é em relação aos sofrimentos que ele havia passado na obra do Senhor, ou por fazer a obra do Senhor. Os sofrimentos que ele havia passado, as tribulações que ele havia enfrentado durante as suas jornadas, durante as estadias dele nas cidades onde ele pregou o Evangelho. E o apóstolo, então, ele traz de maneira bem panorâmica nessa carta informações a respeito desses sofrimentos. Registros importantes a respeito desses sofrimentos, dessas tribulações que haviam se abatido sobre ele. E esse é o ponto que nós gostaríamos de destacar nessa tarde. Antes, no entanto, de dar sequência, nós gostaríamos de lembrar apenas uma coisa. Quando nós falamos aqui de tribulação, nós não estamos nos referindo ao aspecto profético que esse termo tem na Bíblia. Nós sabemos, por outras passagens, que a Bíblia chama de tribulação um período de tempo que ainda está por vir e que se abaterá sobre Israel e sobre o mundo. Algo que a igreja não experimentará. Algo sem precedentes. Sofrimentos e angústias sem precedentes virão nessa época. Mas não é esse o nosso foco, obviamente. Nós estamos falando aqui de tribulação num outro aspecto. As tribulações que acontecem no dia a dia, na nossa vida, na vida do crente. E esse aspecto profético que nós vemos lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1, Mateus, capítulo 24, versículo 21, o próprio Senhor Jesus usa esse termo, Apocalipse 7, 14, esse aspecto, o termo tribulação ali nessas passagens, ele se refere a esse evento futuro e não é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Como um segundo ponto que nós vamos destacar agora, nós queremos falar sobre os tipos de sofrimento. O apóstolo ele passou por vários tipos de sofrimento, várias tribulações se abateram sobre ele. Mas existem diferenças muitas vezes nos tipos de sofrimentos pelos quais nós passamos. É importante entender um pouco também essas diferenças. No capítulo 11 da segunda epístola, nos versículos 23 a 28, nós vemos uma relação de coisas que aconteceram com o apóstolo. Nós vamos fazer a leitura dessa lista impressionante de
tribulações, sofrimentos que se abateram sobre o apóstolo durante o seu ministério, ou durante a parte inicial do seu ministério. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. E além das causas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O apóstolo aqui, como nós podemos ver, ele enumera, ele traz uma lista de tribulações que ele havia enfrentado durante a sua vida. E sejamos sinceros, queridos irmãos e irmãs, nenhum de nós enfrentou algo parecido. Nenhum de nós enfrentou uma quantidade tão grande de dificuldades, de tribulações em um nível tão elevado de riscos, de perigos à nossa vida, como o apóstolo enfrentou. Podemos até ter passado por muitas dificuldades, muitos problemas, e talvez alguns de nós já tenham sofrido bastante durante toda a vida. Mas, por fazer a obra do Senhor, é difícil imaginar que hoje qualquer um de nós possa ter enfrentado todas essas adversidades. E nós vemos aqui que cada um desses perigos, cada um desses riscos tem uma natureza diferente, né? Alguns são claramente perseguições sofridas, né? Por exemplo, as prisões, os açoites, os apedrejamentos, né? Paulo ele nunca foi preso por ter cometido um crime ou feito algo de errado. Ele foi preso algumas vezes por pregar o evangelho em cidades onde essa pregação foi mal recebida. Algumas vezes Paulo foi preso, açoitado, apedrejado. Isso aconteceu com ele, como ele mesmo relata aqui. Então essas tribulações são referentes a perseguições claras que ele sofreu. E isso, no Brasil, pelo menos, né, nós não temos esse tipo de coisa, né? Nós vivemos num país bastante livre, com liberdade para pregar o evangelho, para falar da palavra de Deus. Mas, em alguns países do mundo, ainda existem situações como essa. Um outra natureza de tribulação, de problemas enfrentados pelo apóstolo, são coisas que aconteceram, não foram provocadas por ninguém, mas que aconteceram em função da sua escolha de fazer a obra do Senhor, né? Podemos destacar aqui, por exemplo, o naufrágio, no versículo 25, fome, sede, frio, nudez, versículo 27, né? Situações que nenhum de nós gostaríamos de enfrentar, certamente, né? Fome, frio, todos nós queremos ter o suficiente para a nossa subsistência, e tampouco naufrágios, né? Certamente deve ser algo muito difícil. Nada disso foi provocado por alguém, né? Mas são circunstâncias a qual o apóstolo aceitou se submeter para fazer a obra do Senhor. Também vemos aqui as preocupações espirituais do apóstolo, né? No versículo 28, ele fala sobre isso. O que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E a própria carta, a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, é um fruto dessa preocupação. Ele tinha preocupação com as igrejas, ele escrevia cartas, ele procurava encorajar os irmãos, ele sofria quando não recebia notícias, e naquela época ficava-se muito tempo sem ter notícias, né? Não haviam meios de comunicações tão rápidos e eficientes como temos hoje. Então, uma notícia ruim demorava meses até que pudesse ser esclarecida, e o apóstolo passava por todos esses sofrimentos que são descritos aqui
no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Mas vemos também outros tipos de sofrimento. Por exemplo, no capítulo 12, versículo 7, nós vemos um espinho na carne do apóstolo. Ele diz: "E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte." E era algo que afetava muito o apóstolo, porque ele diz no versículo 8: "Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim." Não fica claro o que é esse espinho na carne, mas poderíamos talvez imaginar que seja uma doença, um problema físico que o apóstolo tinha que lidar com ele. Não vamos afirmar isso, mas é possível que seja. E também outros sofrimentos, né, sofrimentos de outra natureza, por exemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 27. "Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza." O apóstolo aqui se refere a Epafrodito, um dos seus colaboradores que havia ficado enfermo e havia chegado perto de morrer com essa enfermidade. E o apóstolo então menciona isso nessa carta aos Filipenses e diz que Deus se compadeceu dele, do apóstolo, do Epafrodito, que foi curado, mas também dele, do apóstolo, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Então também isso era uma preocupação para o apóstolo, né? Os problemas de saúde enfim, a tristeza, muitas vezes por perder um de seus colaboradores, uma das pessoas que estavam com ele ali. E é importante ressaltar que Paulo, ainda, quando ele escreve essa segunda carta aos Coríntios, ele ainda não havia enfrentado muitas daquelas adversidades que nós vemos no livro de Atos, por exemplo, ou em outras epístolas, né? Nós podemos enumerar aqui rapidamente, no capítulo 21 de Atos, versículos 30 e 32, menciona que Paulo sofreu um espancamento em Jerusalém. Quando isso aconteceu, Paulo já havia escrito essa carta aqui. Ou seja, esses sofrimentos do capítulo 11, eles não contemplam tantos outros que ele ainda viria a sofrer, né? No capítulo 27 de Atos, nós temos ali um naufrágio, quando ele estava sendo levado para Roma. As próprias prisões dele em Roma, no capítulo 28 de Atos, e lá no final da segunda epístola, durante, né, o período em que ele escreve a segunda epístola a Timóteo, ele também estava preso em Roma. E a própria solidão no final da vida, nós vemos em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo dizendo o seguinte: "Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta." Alguém que havia ajudado tantas pessoas, pregado o evangelho em tantos lugares, agora estava sozinho no final de sua vida, tendo que se defender num tribunal, totalmente só. Isso também foi um grande sofrimento pelo qual o apóstolo passou. O terceiro ponto que nós gostaríamos de destacar nessa palestra é que quais são as razões para o sofrimento? Nós vimos agora que Paulo sofreu uma quantidade incrível de tribulações, né? Coisas talvez inimagináveis até para qualquer um de nós. Mas quais foram as razões para isso? Se ele estava servindo ao Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, por que Deus permite que ele passe por esses sofrimentos? Por que Deus permitiu que ele passasse por tudo isso? E por que ele permite também que nós, muitas vezes, passemos por tantos sofrimentos na nossa vida? Nós gostaríamos de destacar 2 razões para isso, né? A primeira razão é que nós devemos nos identificar com os sofrimentos do Senhor Jesus. Devemos nos identificar com a rejeição sofrida pelo Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus nos disse isso. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 18 a 21, nós vemos: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. O raciocínio aqui é bem fácil de compreender. A partir do momento em que nós decidimos seguir ao Senhor Jesus, a partir do momento em que nós decidimos levar o nome do Senhor Jesus, nos identificar com o Senhor Jesus, o mundo nos rejeitará, tal qual rejeitou a Ele mesmo. O Senhor Jesus foi rejeitado aqui no mundo e foi levado até a cruz. Ele foi rejeitado pelos seus e pela humanidade como um todo. Nós, a partir do momento que decidimos seguir ao Senhor Jesus, levar o seu nome, também seremos rejeitados, também sofreremos. Nós não nos identificamos com o Senhor Jesus apenas nas coisas fáceis. Nós nos identificamos com o Senhor Jesus em todas as coisas, inclusive nos sofrimentos e na rejeição. Também o apóstolo Pedro fala sobre isso no capítulo 4 da sua primeira epístola, versículos 12 a 16. Amado, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, se nós sofremos porque somos cristãos, devemos nos alegrar, devemos nos considerar bem-aventurados. E também, o apóstolo Paulo, ele avisou que seria assim na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ele diz claramente, não há margem para dúvida. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo, no final de sua vida, tendo passado por tudo aquilo que ele passou, ele podia dizer claramente, não há escolha, não há opção. Se você quer servir a Cristo, neste mundo você vai sofrer algum tipo de tribulação, algum tipo de dificuldade sobrevirá na sua vida. E também o apóstolo Paulo havia sido alertado disso, quando ele iniciou seu ministério. No capítulo 9 de Atos, versículos 15 e 16, o Senhor diz para Ananias, e Ananias naturalmente iria falar com Paulo depois, iria estar com Paulo depois. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo havia sido escolhido para levar o nome do Senhor. E era em função desse nome que ele ia sofrer grandemente. Então, essa é uma razão que nós temos muito claramente nas Escrituras. Quando nós nos identificamos, decidimos seguir ao Senhor, levar o seu nome, fazer a sua obra, nós temos que nos identificar também com Ele em sua rejeição e seus sofrimentos. E uma segunda razão para os sofrimentos é que Deus usa muitas vezes as tribulações para nos humilhar, para nos moldar, para evitar que nós nos tornemos soberbos e nos achemos importantes demais por tudo aquilo que temos feito para o Senhor. Por exemplo, Paulo havia pregado ali em Corinto, muitos haviam se convertido, ele havia feito sinais e prodígios ali, ele poderia se sentir, em algum momento, muito importante pelo que ele estava fazendo, mas o Senhor usa as tribulações para nos humilhar, para nos colocar em nosso próprio lugar. E nós vemos isso, por exemplo, no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já lemos os versículos,
E vamos ler novamente sobre o espinho na carne e o porquê dessa tribulação na vida do apóstolo. Versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo estava consciente de que ele precisava sofrer para, quando estivesse se sentindo fraco, glorificar ao Senhor. No último ponto, nós vimos sobre os motivos para o sofrimento, as razões pelas quais nós sofremos, ou Deus permite que nós soframos tantas tribulações. E agora nós gostaríamos, nesse último ponto, no 4º ponto da nossa palestra, falar sobre os motivos de encorajamento. Se Paulo sofreu tanto na obra do Senhor, por levar o nome do Senhor, o que o motivava de fato? O que fazia com que ele tivesse forças para levantar no dia seguinte e prosseguir? Porque nós sabemos muito bem que na teoria às vezes é fácil, né? Mas quando o sofrimento vem de fato sobre nós, a tendência é nós esmorecermos, nós desanimamos, nós queremos jogar tudo para o alto. Por que o apóstolo não reagia dessa maneira? Nós temos no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios 3 motivações que o apóstolo tinha para seguir em frente e para se sentir encorajado. Nos versículos 1 a 9, nós vemos o apóstolo falando sobre a certeza da vida eterna, a certeza do porvir, a certeza da ressurreição e de que ele, após deixar esse corpo, após a sua morte, ele estaria para sempre já com o Senhor. É claro que quando nós morremos, nós passamos a desfrutar já parcialmente desse descanso eterno, mas no dia que o Senhor Jesus vier para arrebatar os vivos e ressuscitar os mortos, aí sim nós estaremos no gozo completo dessa vida eterna, dessa bênção eterna que é estar para sempre com o Senhor. E nesses versículos 1 a 9 do capítulo 5, o apóstolo fala sobre isso. Vamos apenas fazer a leitura do versículo 8, que ele diz, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo sabia que se numa daquelas tribulações, numa daquelas perseguições, em um daqueles naufrágios, ele morresse, o seu futuro eterno estava garantido. Ele não precisava se preocupar. Isso o motivava. No versículo 10, nós vemos o apóstolo falar sobre um segundo ponto que o motivava, que era o tribunal de Cristo. Ele já havia falado um pouco sobre esse assunto lá na primeira carta, no capítulo 3, e agora ele falava mais claramente sobre esse momento em que as nossas obras serão julgadas. O Senhor Jesus, ele nos salvou, aqueles que o recebem como Salvador já pertencem a ele, não há nenhuma dúvida em relação a isso, mas o que nós fazemos aqui por ele, nesse mundo, também será avaliado. E nós podemos receber galardão ou não, podemos não receber nenhum prêmio no futuro se não fizermos algo de bom para ele. No versículo 10, Paulo diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo então tinha essa expectativa de ainda ser premiado nesse tribunal de Cristo. Mas o terceiro e principal motivação do apóstolo Paulo, nós vemos a partir do versículo 14, que diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E no versículo 15, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo sabia que Cristo
havia morrido por ele. E agora, a única coisa que Paulo poderia fazer era viver para Cristo. Era se dedicar integralmente ao Senhor. Era de fato levar o seu nome por onde quer que ele fosse. Essa era a grande motivação do apóstolo. E será que isso nos motiva também? Será que nós temos nos sentido motivados a fazer a obra do Senhor como uma forma de retribuição, de gratidão por aquilo que ele fez por nós? No versículo 17, Paulo diz que agora ele é nova criatura. Se ele era uma nova criatura, se nós somos uma nova criatura, não faz sentido nós queremos viver a nossa vida. Devemos viver a vida de Cristo em nós. No versículo 20, Paulo fala que ele agora era embaixador em nome de Cristo, tal qual nós também somos. E que isso possa falar aos nossos corações para que nós possamos seguir a Cristo, fazer a sua vontade, independente das dificuldades, dos sofrimentos que vêm sobre nós. E nós gostaríamos então de encerrar com uma lembrança, né? Algo que Paulo fez em retrospectiva, olhando para trás na sua vida, e nós também gostaríamos de trazer aqui. O apóstolo, lá em 2 Timóteo, na última carta, no último registro, né, que nós temos do apóstolo Paulo, antes dele ser morto, né, quando o seu ministério então havia chegado ao fim, ele diz, no versículo 11, no capítulo 3, versículo 11 da segunda epístola a Timóteo: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. E no capítulo 4, versículo 17, ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. E no início do versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo pode, então, no final de sua vida, depois de passar por tudo aquilo que ele passou, dizer que o Senhor sempre esteve com ele. O Senhor sempre o fez companhia ao apóstolo, mesmo quando ele esteve só, abandonado pelos outros. E quanto a nós? O Senhor Jesus pôde dizer no final do Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Podemos acreditar, devemos acreditar nessa promessa maravilhosa e assim, com o Senhor Jesus ao nosso lado, com a convicção de que Ele está conosco, podemos e devemos seguir em frente em meio às tribulações e às dificuldades da vida.